Bora falar um pouco do Banco Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, que realmente me surpreendeu, ainda não havia estudado essa ação. Tem apresentado resultados sólidos e consistentes, mas será que hoje entraria na minha carteira? Quero comentar um pouco também de proventos e crescimento na ação. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Alex e ao Analisador Bíblico, que são dois inscritos no canal, que estão sempre me dando uma força, sempre curtindo, sempre comentado. E é o que eu sempre falo, pessoal. Peço para que vocês comentem, curtam e compartilhem o vídeo, porque como vocês aprendem comigo, eu também aprendo muito com vocês e novamente deixo meu agradecimento. E para quem não conhece, o Banestes foi fundado em 1937, então hoje teria quase 90 anos de existência, porém 92,37% encontra-se nas mãos do Estado do Espírito Santo e apenas 7,63% encontram-se em circulação. Então percebam que a liquidez média diária é realmente muito baixa, as ações ordinárias em torno de R$ 100 mil e as ações preferenciais em torno de R$ 41 mil, principalmente por causa do baixo free float. Então grandes fundos institucionais não gostam de entrar nesse tipo de ação porque eles conseguem movimentar muito o preço delas e também não conseguem comprar grandes lotes, visto que o valor em circulação é muito baixo. E para quem não conhece, o Banestes detém o braço de seguros, o braço de lotéricas e o braço de valores mobiliários, detendo praticamente 100% também do braço de seguros. E para quem não conhece, hoje o Banestes atua apenas no estado do Espírito Santo, com 1,7 milhão de contas e 1,4 milhão de clientes, hoje detendo 36% das agências presentes no estado do Espírito Santo, contando com 758 pontos de atendimento. Porém, eu queria chamar a atenção porque não necessariamente um maior número de agências representa uma alta no lucro, visto que hoje a maior parte dos bancos, incluindo o Banestes, tem investido em tecnologia e hoje a maior parte dos clientes quer fazer tudo pelo aplicativo. Então, esse número de agências, de certa forma, pode ser prejudicial para o banco, porque isso gera um custo adicional que pode acabar entrando nas despesas administrativas. E como eu havia falado, o Banestes também está passando por essa transformação digital. Percebam que 49% das transações financeiras acontecem pelo telefone, 39% por cartões, 6% pelo internet em banking, em torno de 5% em caixas eletrônicos e apenas 1% em agência. Então essa transformação digital é positiva porque tem muitos menos custos envolvidos para poder fazer um aplicativo muito melhor para todos. Falando um pouco de fatia de mercado, realmente impressionante o trabalho que o Banestes faz no estado de Espírito Santo. Ele detém 39% do varejo, 40% de depósitos totais e hoje perde apenas para a Caixa no setor de poupança, detendo 24% dessa fatia de mercado. E agora eu quero chamar a atenção nos resultados do primeiro trimestre, em que o lucro líquido caiu em torno de 20%, saindo de 68 milhões para 55 milhões. Então tem alguns detalhes que nos saltam aos olhos. Em operações de crédito, o banco conseguiu crescer em 23%, foi realmente um bom trabalho, totalizando uma margem financeira, um acréscimo de 9,4%. E outros braços que chamam a atenção de forma positiva foram as receitas de prestação de serviço, um acréscimo de quase 10% e um resultado operacional de seguros que cresceu em 35%. Porém, percebam que as despesas com o pessoal também cresceram de forma acelerada, 24%, e principalmente as provisões de contingência cresceram de 9 milhões para 14 milhões, uma alta de 56%, e outras despesas operacionais, que também cresceu em 88%. Então isso realmente acabou batendo forte no lucro líquido do banco. E ainda houve outro detalhe, que no primeiro TRI de 2025 houveram menos dias úteis, isso também acaba batendo no lucro líquido de praticamente todos os bancos. E aqui eu queria chamar a atenção para mais um detalhe, muitas pessoas acreditam que o setor de bancos não é tributado da forma devida, porém percebam que 30% do lucro líquido já é tributado. Então esse seria uma das maiores tributações
entre todos os setores. E percebam como que o primeiro trimestre de outros anos é realmente mais fraco. O primeiro TRI de 2024 foram 68 milhões em lucro líquido, depois cresceu para 100, 91 e 133 ao final do ano. Então é perfeitamente normal essa queda olhando TRI por TRI. E o Banestes ainda conseguiu melhorar um pouco a sua eficiência operacional, saindo de 56,1% para 55,8%. E esse indicador, quanto menor, melhor, porque ele relaciona as despesas dividido pelo lucro líquido. Então, se o lucro líquido aumenta, esse indicador diminui, e se as despesas abaixam, esse indicador também diminui. Então, como houve esse controle e o lucro diminuiu, isso quis dizer que o Banestes fez um bom trabalho no controle de despesas. E o ROI do Banestes foi um ponto que me chamou a atenção. Atualmente encontra-se em 16,7%, porém percebam a previsibilidade e a estabilidade do Banestes olhando desde 2023, sempre girando nessa faixa entre 16,5% a 17,5%, caindo levemente no terceiro TRI de 2024. E para quem não sabe, o ROI relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, como o patrimônio líquido tem subido ano contra ano e o ROI continua estável, então o lucro vem crescendo junto com o PL ano a ano. Então o Banestes tem feito um bom trabalho, crescendo tanto o seu patrimônio líquido quanto o lucro líquido. E a carteira de crédito do Banestes é dividida entre carteira de crédito comercial, que representa praticamente 80% da carteira, e outra carteira de títulos e valores mobiliários privados e garantias prestadas, que seriam os outros 20%. E hoje a carteira de crédito do Banestes gira em torno de 15 bilhões de reais, tendo crescido o seu crédito comercial 20,8% ano contra ano, e títulos e valores mobiliários e garantias caiu 4,6% ano contra ano. Falando um pouco do risco de crédito da carteira do Banestes, hoje o crédito comercial encontra-se em 12,1 bilhões, conforme vimos no slide anterior, sendo dividido em pessoa física com a taxa de inadimplência de 1,5% e pessoa jurídica com uma taxa de inadimplência de 3,4%. E é até um fato curioso, porque normalmente pessoas físicas têm uma taxa de inadimplência maior. E para quem não sabe, após a Resolução 4.966, os bancos têm dividido o risco de crédito em 3 estágios. Então, quem quiser printar para ter esse estudo, no estágio 1 são clientes em dia, sem sinal de risco. Então, o banco provisiona perda esperada para 12 meses. No estágio 2, o cliente ainda está em dia, mas com aumento no risco de calote. Então, o banco tem que provisionar a perda esperada durante toda a vida do crédito. E no estágio 3 são clientes inadimplentes ou com alta probabilidade de calote. Então o banco já assume que não vai receber. E hoje 32,9% da carteira encontra-se no estágio 1, 5% em estágio 2 e 62,1% em estágio 3. Falando um pouco de proventos, a gente vê que realmente houve um aumento ano a ano na distribuição aos acionistas, principalmente por ter o Estado como controlador. Então esse é um ponto que pode gerar para a gente uma certa previsibilidade, porque o Estado conta com os dividendos do Banestes para fazer o seu controle e gastos com a máquina pública. E aparentemente o payout do Banestes tem entrado numa fase um pouco mais baixa, saindo de 2023 na faixa de 58%, para o primeiro TRI de 2025 na faixa de 40%. E dentro da minha planilha, que eu vou mostrar nos próximos slides, eu quis ser um pouco mais conservador e mantive esse payout de 40%. E falando de dividendos, em 2023 pagou 9,1%, em 2024 7,4% e no primeiro TRI de 2025 4,3%. E hoje, para quem não sabe, o Banestes tem um pingado todo mês, cerca de 2 centavos. Então, todos os meses, quem é acionista dos Banestes recebe um provento bem pequeno, porém o principal são 2 vezes ao ano, normalmente ocorrendo em julho e em novembro. E esse estudo me trouxe uma grata surpresa, porque realmente eu ainda não tinha parado para estudar o Banestes e foi um banco vencedor no longo prazo. Percebam que nos últimos 10 anos gerou 754% de rentabilidade
e retirando a inflação, foi uma rentabilidade de 407%. Então foi realmente impressionante a valorização das ações do Banestes. E o próprio investidor 10 destaca que se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos, hoje você teria R$ 8.570, contando com a reaplicação dos proventos. Porém, a gente percebe que desde meados de 2023 a cotação vem ficando um pouco mais lateralizada e eu vou mostrar para vocês os motivos. Apesar de ser um ótimo banco, hoje eu acredito que o Banestes esteja bem precificado. Percebam que o PL atual fica na faixa dos 5,72 e a média da empresa é de 7,82. Porém, percebam que há uma previsibilidade do Banestes de diminuir o lucro para 2025 e o preço sobre valor patrimonial atual é de 1,18 e o mercado tem um número mágico que para bancos que têm um ROI de 15% devem ser cotados por um preço sobre valor patrimonial de 1. E hoje o Banestes tem um ROI de 16,7% e tem um preço sobre valor patrimonial de 1,18. Então, teoricamente, olhando por esses indicadores, estariam bem precificados, sem muita margem de subida. E falando um pouco da minha planilha pessoal, o Banestes lucrou quase 400 milhões em 2024, porém há um lucro projetado pelos analistas de 250 milhões para 2025, o que seria um PL de 10,75, 37% acima das médias dos últimos 10 anos. E com um payout projetado de 40%, o dividend yield bruto esperado do Banestes gira em torno de 3,5% a 4%. E percebam que nesse PL, se o lucro líquido do banco de 250 milhões para 2025 se realizar e o PL do banco ficar em 10,75, o dividend yield máximo que o banco poderia pagar, mesmo com 100% de payout, seria de 9,3%. E hoje eu acredito que há outras ações na bolsa, principalmente bancos e financeiras, que encontram-se em melhores valores e que hoje eu presto mais atenção. Porém, realmente foi um prazer estudar esse banco, vou manter no meu radar, porque foi um banco vencedor no longo prazo. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo, de empresas um pouco fora do radar? Vocês estão olhando pequenos bancos ou preferem ir nos bancos mais certos, nos bancões da bolsa? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.